Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje, o meu vídeo, eu quero começar a gravar um estudo sobre o livro de Efésios, uma das cartas paulinas, que é incluída dentro do grupo das cartas que são chamadas Cartas da Prisão. Então, estarei trabalhando aos sábados neste livro, e assim compartilhando com vocês estes ensinamentos, essas mensagens de Paulo ao povo de Éfesos. Vamos entregar este ensinamento, esse estudo, esta lição nas mãos de Deus Pai. Amado e bondoso Deus, os Hebreus, ó amado Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego a minha vida nesse instante como um instrumento, como um portal de ensino, de graça, de revelação em tuas mãos. Coloco-me também como professora. Sou professora, tenho os meus cursos, minhas graduações, tenho magistério. E nesse instante eu coloco todo o meu chamado para a docência, para o ensino, como instrumento em tuas mãos e do teu altar. Ó Deus dos Hebreus, ó grande eu sou, Jesus Cristo de Nazaré, para que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, ó Deus dos Hebreus, o Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de você se manifestando, ensinando, falando, mostrando e revelando a vontade de vocês e revelando-se e através destes ensinamentos a mim e a cada uma das pessoas que assistir este vídeo. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, essa carta aqui, eu vou começar falando de Éfesos, da igreja de Efésios, e eu estou mal da garganta, mas eu tentarei ler todo o capítulo e assim fazer a explicação. Então, Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, esta aqui é a leitura do primeiro capítulo de Efésios. Então, a Efésios é uma igreja da cidade de Éfeso. Essa igreja, assim, essa carta foi escrita num período de 60 a 62 depois de Cristo, foi escrita para os crentes em Éfeso, e esta carta também foi escrita no mesmo período que Paulo escreveu a carta para a igreja de Filipenses, Colossenses e também para a igreja de Filipenses, Colossenses e também de Filemon. Então, são chamadas as cartas da prisão, que foi no período que o apóstolo Paulo esteve preso. Esta cidade de Éfeso, ela ficava hoje onde é a atual Turquia. E naquela época, essa cidade era muito rica e possuía em torno de 250 mil habitantes. Então, Paulo também apresenta assim essa carta tinha duas marcas. Depois no decorrer do estudo do texto vai mostrando que nesta cidade assim ela tinha uma questão religiosa, tinha uma parte muito voltada para a idolatria, porque em Éfeso tinha o templo da Artemis, da deusa Artemis. Então o povo também é, idolatrava, cultuava essa deusa. E também tinha na cidade de Efésios, na de Éfeso, perdão, eles tinham lá um centro, como uma escola de magias. Então a questão mística e mágica era muito forte, muito acentuada nesta cidade. Então Paulo tinha também esse entendimento. Então Paulo, ele nesta carta aqui, ele já começa também mostrando o entendimento que ele sabia quem era o povo de Éfeso, porque ele escreveu esta carta, a qual ela circulou nas outras cidades, mostrando-se desde a sua apresentação, nos versículos 1 e 2, onde ele traz esse entendimento. Ele apresenta-se para a igreja dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo aqui está mostrando que ele foi escolhido, ele foi chamado pela vontade de Deus e não de homens. E por que isso? Porque assim como o povo lá no Antigo Testamento, eles tinham um rei. O rei do povo era Deus Pai, o grande eu sou. Então o povo não tinha este entendimento, esta maturidade para compreender que Deus Pai era o rei deles. Então eles pediram como os outros povos. Os outros povos escolhiam, eles faziam uma votação e escolhiam um rei. Era escolhido por homens e não por Deus. Então todos os reis que foram escolhidos pelo povo de Israel, por eles, muitos fracassaram. Eles corromperam-se, eles começaram a cobrar altos impostos, eles começaram a escravizar o povo. Já os que foram escolhidos pela vontade de Deus Pai, esses tiveram um reinado pacífico, um reinado democrático, um reinado voltado com visão para as necessidades do povo. Então, ele já deixava claro aqui que não foram homens que escolheram ele, mas ele foi escolhido por Deus Pai. Ele mostrava que ele entendia e compreendia e sabia quem eram os crentes em Éfeso, porque ele diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele mostrou santos. A palavra santo e de santidade significa separado. Então, a santidade não é porque a pessoa é uma pecadora, não é mais pecador ou pecadora, ou porque é cristão. Aqui, nesse significado, dentro da origem, esse termo santo significava separados. E fiéis porque eles não eram infiéis a Deus, eles eram fiéis. Então, ele tinha esse entendimento. Ele também mostra que a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
ele já mostra, faz uma saudação desejando para eles, abençoando eles, que ele queria que eles recebessem o quê? A graça e a paz da parte de Deus. Então, ele não estava desejando a guerra para eles, e ele não, para os crentes em Éfeso, ele não estava cobrando pelas cartas, pelas bênçãos e pelas orações. Ele estava mostrando que tudo era de graça e que ele também estava desejando a paz de Deus e de Jesus Cristo para o povo. A partir do versículo do 3 até o versículo 6, ele fala aqui sobre que as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, as bênçãos que o povo estava procurando, o povo de Éfeso, ele tinha esse entendimento que eles não estavam buscando a Deus pedindo questões materiais, porque eles compreenderam que Jesus Cristo não era da terra. Eles tinham compreendido a mensagem de Jesus Cristo, que são apresentadas nos 4 primeiros evangelhos, que Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele me ensinou que o reino dele não era deste mundo, que o reino dele era do reino dos céus. Então, nesse sentido dele, enquanto rei, tudo que era dele não era desta terra. Então, eram questões espirituais. E o povo de Éfeso, em Éfeso, compreendeu esta mensagem. Compreendeu que Jesus Cristo não era da terra e que as bênçãos que ele estava prometendo, que ele derramaria sobre os cristãos, não eram bênçãos materiais, mas eram bênçãos espirituais. Ele mostra também, aqui desse versículo do 3 ao 7, a identidade da igreja. Ele mostra que a igreja teve uma nova identidade em Jesus Cristo, que a igreja passou a ter um novo corpo, tornaram-se novos seres com um novo corpo. No versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, ele ensina também aqui que no versículo 13 ele diz, bendito seja Deus e Pai no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ali ele mostra, comprovando que sobre a questão das bênçãos espirituais, o versículo 4, ele mostra que que Deus nos escolheu antes da criação. Ele já mostrando lá na saudação dele, no versículo 1, que não foi Deus, que não foram homens que escolheram ele, mas ele foi escolhido por Deus. E ele mostra isso para os crentes em Éfeso e ensina sobre o que? A questão que quem é cristão, quem aceita Jesus Cristo, aceita porque já tinha sido predeterminado, já tinha sido escolhido por Deus Pai. Então, Deus Pai nos escolheu antes. Então, ele nos escolheu antes, ele nos predestinou. Então, ele prepara o nosso caminho para o dia e o momento que nós estaremos aceitando Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu aqui com o povo, que esses crentes em Éfeso, Paulo deixa claro que tinha esse entendimento e também ensina isto, que nós aceitamos a Jesus Cristo porque nós somos predestinados. E essa predestinação traz qual o objetivo? Qual o objetivo de termos sido escolhidos? Além da salvação em Cristo Jesus, para o louvor e glória de Deus Pai. Então, nós fomos escolhidos para louvarmos e exaltarmos e ter a glória de Deus Pai. Dos versículos do 7 ao 11, aqui ele fala sobre a questão, aqui, ó, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza e da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com a sabedoria e entendimento. E aí vai explicando, dos versículos do 7 ao 11, ele fala que nós fomos predestinados, nós somos escolhidos e fomos escolhidos gratuita, que Deus não cobrou nada de nós, então tudo foi de graça de Jesus Cristo, porque quem é que pagou o preço por nós? Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Então, ele pagou o nosso preço, aí nós aceitamos ele, não pagamos nada, ele nos lava com o seu sangue, nos redime de todos os nossos pecados, ele retira todos os nossos pecados e ele
nos cela, fecha o nosso corpo espiritual com o seu Espírito Santo. Dos versículos depois ali do 12 ao 14, fala que a fim que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e creram na verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, ele está aqui reafirmando. Então, o apóstolo mostra nesses versículos do 3 ao 14, justamente essas questões que as bênçãos são espirituais, que nós fomos predestinados, escolhidos por Deus Pai, antes mesmo do nosso nascimento, e que, justamente por nós ter sido escolhidos por Ele, haverá um momento que nós aceitaremos a Jesus Cristo. Quando nós aceitarmos a Jesus Cristo, nós seremos redimidos e lavados no seu sangue. Seremos selados espiritualmente com o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo é um Espírito Santo da verdade. E do 15 ao 22, os versículos, traz aqui uma ação de graças e oração. Então, aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, Paulo mostra que antes de ele escrever isso para eles, ele já tinha, como se ele tivesse feito um levantamento sobre quem são os crentes em Éfeso, porque ele ouviu o que? Falar deles, da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos. Então, esse falatório, esse testemunho da fé do povo dos crentes em Éfeso, do amor que eles tinham por Jesus Cristo e por todos os santos, despertou no Paulo o desejo de orar por eles. Então, o Espírito Santo levantou ele lá preso para clamar por este povo. E aí ele continua: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, ele fez um pedido para Deus Pai, para que Deus Pai abençoasse eles com o quê? Que Deus Pai abençoasse eles no Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que desse para eles espírito de sabedoria, que eles fossem sábios, sabedoria no conhecimento, sabedoria para viverem a prática do evangelho, sabedoria para eles poderem, assim, também separar e distinguir aquilo que é certo e que é errado, do verdadeiro e do falso. E também esse espírito fosse de revelação, que Deus revelasse para eles não só a questão dos mistérios da doutrina, mas também revelasse para eles a sua vontade no pleno conhecimento dele, e que eles recebessem um conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento humano, porque no meio do povo existia muito essa questão da disseminação de muitas teorias, de muitas filosofias, de muito gnosticismo, de seitas, de ocultismos, de magias, conhecimentos relacionados à questão da astrologia, à questão de alquimia. Então, são conhecimentos que já existiam no meio do povo e eram difundidos também dentro das igrejas. Então, ele pedia o conhecimento de Deus Pai para eles. Paulo também diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, algo muito importante, ele pediu que o coração deles fosse iluminado. Então, que o coração deles não fosse trevas, mas sim luz. E essa luz que nos olhos do coração deles, para que eles conhecessem a esperança para a qual ele os chamou. Então, Deus chamou eles com um propósito. Então, eles deveriam ter entendimento para o que eles foram chamados. Porque quando Jesus Cristo nos salva e Deus nos chama, ele nos chama para trabalharmos, para servirmos. Então, qual vai ser o nosso serviço? Qual será a nossa missão? Então, a mesma coisa aconteceu com o povo em Éfeso.
a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. Algo muito importante, através dessa iluminação que vem de Deus Pai, revelando sua vontade para as nossas vidas e revelando naquele caso, para o povo que em Éfeso, ele está ensinando que essa iluminação, essa vontade de Deus Pai traz a força dele. E Jesus Cristo ensinou o tempo todo que ele não falava por ele não veio por ele, mas ele falava em nome de Deus Pai. Deus Pai se revelava através dele. Então Deus Pai era a iluminação dele. Deus Pai era o conhecimento, o entendimento e a sabedoria dele. Deus Pai era a força que habitava e que existia nele. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que você possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, tudo isso, esse poder que Jesus Cristo exerceu, colocou ele acima de toda e qualquer autoridade sobre a face da terra. E diz lá no Antigo Testamento, num dos livros, que de Deus Pai, o grande eu sou, é ele quem escolhe as autoridades. Ou ele escolhe ou ele permite. Então, ele mostrou aqui que Jesus Cristo, Paulo, dando testemunho, estava à direita do Deus Pai, e ele estava acima de todas as autoridades. Então, de toda a autoridade instituída na terra, Jesus Cristo ainda era o superior. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, ele mostrando e dando testemunho, porque Jesus Cristo ensina que ele não era cauda, ele era cabeça. Então, ele ainda está aqui, Paulo deu testemunho falando que que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo estava abaixo de Jesus Cristo, tudo estava abaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, ele ainda era o cabeça. Então, tem versículos numa dos evangelhos no Novo Testamento que diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é noiva, ele é o noivo e ele é o cabeça. Então, ele é o que comanda. E termina dizendo que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo aqui traz aqui esses ensinamentos onde ele mostra sobre a predestinação, que os crentes eles já são pré-determinados. Então, todo crente que aceita Jesus Cristo, que torna-se um cristão, não torna-se um cristão justamente porque decidiu ser cristão. Escolhe porque Deus predeterminou. Antes do nosso nascimento, Deus já tinha separado a cada um que ele iria escolher para ser o seu filho, fazer parte do seu povo. Então, esses, quando chega o momento certo, aceitam a Jesus Cristo. São redimidos e lavados no seu sangue, selados pelo seu Espírito. Têm uma nova identidade e recebem um novo corpo. Essa nova identidade em Jesus Cristo. E esse novo corpo é um corpo espiritual. E algo também muito importante que ele também traz aí sobre a questão da gratuidade, que nada que nós não precisamos pagar nada. Ele fala sobre essa questão de também nos colocarmos na presença de Deus e abençoarmos os santos, porque ele ouviu falar da fé e do amor do povo de Éfeso, por Jesus Cristo e por todos os santos, por todos aqueles que também são separados. Então, esta nova identidade traz essa marca, porque nesse livro, desta carta de Éfeso, Paulo apresenta dos versículos do versículo 1 até o 3, e do 3 até o 7, mais ou menos, ele ainda traz este ensinamento da doutrina. Ele apresenta uma doutrina. E dos versículos do 7 ao 11, Paulo, no caso, está ensinando como nós devemos praticar, viver esta doutrina. Então, assim como na carta de Romanos, ele ensina que fala sobre a salvação, ele traz esta ênfase, esse ensinamento doutrinário sobre a salvação em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus.
e lá em Atos 19, que vê com o nascimento da igreja. E aí o que acontece? No livro da carta de Efésios, ele ensina o quê? O que depois do povo ser salvo, depois do indivíduo ser salvo, o que ele deve fazer? Que ele deve o que? Praticar. Então, essa salvação, a pessoa aceita, torna-se uma nova criatura, recebe um novo corpo e recebe ensinamentos, instruções. Essas instruções, esse ensinamento que só os salvos em Cristo Jesus deverão seguir, é uma doutrina, e essa doutrina deve ser colocada em prática. Então, Paulo mostra aí que nós podemos aí tirar 3 ensinamentos, 3 aplicações para dessa carta aos Efésios. A questão que não somos escolhidos por nós mesmos, nós não escolhemos sermos cristãos e ninguém olha para a gente e diz que nós seremos cristãos. Quem escolhe cada indivíduo para ser um cristão, para ser um crente, é Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é uma pré-seleção, somos escolhidos. Então, nós somos escolhidos primeiro e depois nós somos apresentados para Jesus Cristo. E quando somos apresentados para Jesus Cristo, nós o aceitamos, somos lavados e redimidos no seu sangue e selados pelo seu Espírito Santo com um propósito e uma missão. Melhor dizendo, para um propósito e uma missão. Outra questão muito importante também aí que nós devemos ter este entendimento que tudo é de graça, tudo foi de forma gratuita. E essa gratuidade que eu não considero um preço, mas que se olharmos por outro viés, podemos dizer, não, nada foi gratuito. Nós não pagamos nada, mas Deus espera o que de nós? Espera que nós estejamos seguindo o exemplo de Paulo, abençoando os santos, e assim como o povo de Efésios, amando Jesus Cristo e amando também aí os santos e orando por eles. Termos esta humildade de agirmos como Paulo, orando e abençoando também a Igreja de Deus Pai. E um espírito de gratidão. Em que sentido de gratidão? De gratidão, de termos uma gratidão e uma humildade. O entendimento que, pelo fato de não termos sido nós que escolhemos a Jesus Cristo, a Deus Pai primeiro, foi Deus Pai que nos escolheu e Jesus Cristo, porque os dois eram um só, o que acontece? Já tinha essa pré-determinação. Então, nós não podemos sermos orgulhosos e nem arrogantes, acharmos porque fomos predestinados para sermos salvos, para sermos cristãos e crentes, que nós somos melhor do que todo mundo. Pelo contrário, nós devemos ter um espírito de humildade, de gratidão e fazer aquilo que é esperado, servir a Deus com espírito e em verdade e sendo adoradores que adorem o Pai também em espírito e em verdade e sempre procurando a glória e a graça e a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo aqui ficou um pouco longo, quase meia hora, mas que esses ensinamentos que eu estarei procurando aí trazer sobre a Carta dos Efésios todos os sábados aí, mostrando aí mais um pouco desta maravilhosa biblioteca chamada Bíblia e da revelação de Deus Pai, de Jesus Cristo, através do Espírito Santo deles, inspirando e inspirou cada um dos que foram chamados, cada um que foi chamado também com esse propósito, porque se eles escreveram a Bíblia, passaram instruções, passaram esses conhecimentos, esta sabedoria, e com o intuito puro, genuíno, verdadeiro de instruir, doutrinar e preparar aqueles que foram chamados e que foram salvos para fazerem parte do reino de Deus, do exército de Deus Pai, terem um proceder íntegro e reto. Vamos orar? Amado Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida e a vida de cada um que assistir este vídeo em tuas mãos, para que teu Espírito Santo complete a obra, porque a tua palavra é a verdade, palavra é viva, e o Espírito Santo de Deus Pai é a própria palavra e se revela através de nós. O entendimento das Sagradas Escrituras não vem de homens, vem do Senhor, vem do seu Espírito Jesus Cristo. O Senhor nos traz a revelação da verdade, da justiça, do juízo e do pecado. O teu Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré abre os nossos olhos e o nosso intelecto, a nossa cognição
intelectual de forma espiritual, revelando as verdades de Deus Pai para as nossas vidas e para cada um que Ele escolheu. Nesse instante, eu peço a remissão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, a limpeza, a purificação dos nossos corpos, alma, mente e espírito, a retirada de todas as enfermidades, que venhamos ter os corpos, alma, mente e espírito saudáveis, venhamos termos saúde mental, espiritual, psíquica, emocional, venhamos estarmos vivendo o pleno amor da santidade de Jesus Cristo a cada instante, que venhamos sermos cristãos, crentes, separados, no sentido que nós estamos separados de tudo aquilo que desagrada a Deus Pai, e que venhamos conseguir viver esta separação, não a separação que o mundo prega, não a separação que o maligno prega, de separar as pessoas, de causar divisões, mas a separação do cristão é a separação do pecado, a separação do seu corpo, alma, mente e espírito, de tudo aquilo que é contrário às sagradas escrituras, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus Pai. Que venhamos nos entregar, que venhamos nos santificar, que venhamos nos consagrar para fazermos a plena, perfeita e agradável vontade de Deus Pai para as nossas vidas. Que venhamos termos famílias, venhamos ter relacionamentos, venhamos ter amizades saudáveis, venhamos estarmos no centro da vontade do Pai com os nossos relacionamentos, que venhamos estarmos sendo profissionais diferenciados, que venhamos ter a unção de Jesus Cristo de Nazaré como profissionais em nossas funções, em nossas práticas profissionais e laborais, tendo a certeza, se não renunciarmos e renegarmos a nossa fé, Jesus Cristo nos honrará e no momento certo as bênçãos virão. Nós temos este entendimento que as bênçãos são espirituais, mas através do seu poder e da sua autoridade, e está em suas palavras, em glória. Jesus Cristo suprirá todas as nossas necessidades. Em seu santo nome, oro, agradeço e peço, hoje, agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e do grande eu sou. Amém, glória a Deus e aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém, shalom. E até o próximo sábado com o capítulo 2 da carta de Efésios.